Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia, hoje com o tema Reino Animalia ou Metazoa. Esse reino tão lindo, tão extenso, que nós seres humanos fazemos parte, né? E eu começo perguntando para vocês, quais características são comuns a todos os animais? O que nós, seres humanos, o elefante, a barata, a estrela do mar, tem em comum que faz com que todos nós sejamos classificados dentro do reino animal? E antes de falar especificamente dessas características, eu quero dizer que esse reino ele é muito amplo e muito complexo. Então eu vou dizer aqui alguns fatores, né? Porém, mais para frente você pode vir a pesquisar e perceber que existem algumas exceções. Por exemplo, eu já trago aqui para vocês o exemplo da Elysia clorótica, que é uma lesma maravilhosa, lindíssima, que é uma lesma normal com formato de lesma, até que dentro da evolução, essa espécie começou a se alimentar de clorofila. E conforme ela vai se alimentando de clorofila, ela vai tomando esse formato aqui de folha, tá? A clorofila se fixa no corpo dela e ela começa a fazer o quê? Fotossíntese. Mas espera aí, professora, quem faz fotossíntese é planta. Sim, quem faz fotossíntese é planta. Porém, a Elysia, ela é uma lesma que faz fotossíntese. Não é interessante? É lindíssimo, né, pessoal? Então, tá aqui já um exemplo de exceção. E eu já começo dizendo que todos os animais são heterotróficos, ou heterótrofos, né? Eles se alimentam, mas no caso da clorótica, além dela se alimentar, ela também faz fotossíntese. Apresentam mobilidade, pelo menos em uma fase da vida. Ou seja, todo animal, em algum momento da sua vida, ele tem a capacidade de se movimentar. Vocês vão ver mais pra frente que alguns animais eles ficam fixos, tá? Eles não se movem, mas em algum momento do seu desenvolvimento, ele conseguiu se mover. São eucariontes, ou seja, formados por células mais complexas com núcleo, e pluricelulares, muitas células. Não existe animal unicelular. E possuem diferenciação celular formando tecidos. Nós, por exemplo, temos o tecido cardíaco, tecido ósseo, tecido epitelial, sanguíneo, né? Então, isso é uma característica comum aos animais, ok? Muito bem, árvore filogenética do reino animal. Eu trouxe aqui dois exemplos de árvore filogenética. Nós não vamos fixar muito nessas árvores, porque o contrário do reino plantae, que são apenas 4 grupos, no reino animal são 9 filos, com muitas características. Observem aqui. Então, se eu ficar falando uma por uma dessas características, eu vou ficar aqui 1 hora só falando da árvore. Então, se você um dia fizer uma faculdade de zoologia, né, de biologia, se especializar em zoologia, quiser trabalhar num zoológico, por exemplo, aí sim você vai estudar pedacinho por pedacinho dessa árvore, tá? Aqui eu trouxe mais para vocês conhecerem 2 modelos. Um na vertical e o outro, um na horizontal e o outro na vertical, ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma sugestão para vocês, que vocês peguem o caderno do aluno, né, do 2º bimestre e acompanhem aí a página 49 e 50. Vocês vão ver que tem uma tabelinha, mas que nós não vamos preencher. Essa tabela, ela é preenchida com pesquisa, tudo bem? Só a aula aqui não é o suficiente. Então, eu sugiro pelo menos que você acompanhe conforme eu for falando de cada filo, ok? Muito bem. O primeiro filo é o filo porífera, ou seja, poríferos, né? Para facilitar.
São esses seres aqui lindíssimos, que são as esponjas do mar, né? Conhecidas como esponjas. Esses animais, eles são sésseis, ou seja, eles ficam fixos no fundo do mar. Porém, em algum momento aí do seu desenvolvimento, na fase larval, eles têm mobilidade, eles conseguem se movimentar, até que eles se fixam, se prendem no fundo do mar, em algum substrato, em alguma rocha, e aí não se movem mais. Ficam nesse formato maravilhoso que nós conhecemos, né? Possuem inúmeros poros, ou seja, buraquinhos por onde a água entra e traz, né, com ela o alimento que esse animal vai absorver ali. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Lembrando esses dois termos aqui, assexuada é quando não há a união dos gametas. Por exemplo, não há união de espermatozoide e óvulo, tá? E sexuada quando há a união dos gametas, quando tem o masculino e o feminino. Então, no caso desses seres, eles podem se reproduzir das duas maneiras. As esponjas, por exemplo, elas podem brotar, como plantas brotam, elas também podem brotar, né? E seria um exemplo de reprodução assexuada, tá? Lindíssimo, né, esse grupo. O próximo filo é o filo preferido da professora de vocês, filo Quinidária ou Quinidários, tá? Olha que filo maravilhoso, lindíssimo, representado, né, pelas anêmonas do mar, águas vivas e os corais, né, que formam recifes. A maioria é marinha, mas existe também algumas espécies de água doce, cerca de 10.000 espécies descritas. Pensando, né, pessoal, que o oceano é gigantesco, super profundo aí, o ser humano não conhece toda a extensão dos oceanos, então pode ser que tenha outras espécies ainda não conhecidas. O tamanho pode variar de milímetros a 30 metros de comprimento. E eu vou mostrar já já para vocês um exemplo do que isso quer dizer, tá? E também podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. É legal, tá, gente? Anotar no caderno de vocês a definição de assexuada e sexuada. É bem legal. Muito bem, aqui eu trouxe, né, o exemplo das anêmonas, que ficaram muito famosas com o filme Procurando Nemo. Porque o peixe palhaço, né, que é a espécie do Nemo, esse cara aqui, realmente vive entre a anêmona do mar, né, ali nos vãozinhos dela. Quando você vê, você pensa que é uma planta, mas não é. É um animal. Muito bacana. Se você um dia tiver a oportunidade de visitar um aquário, você vai ver até aqui na região do Vale do Paraíba. Eu já visitei uns 2 aqui na nossa região que tem anêmona e geralmente junto com as anêmonas tem também o peixe palhaço, até para fazer essa relação com o filme, tá? Tenho certeza que se você já deu um mergulho aí na praia, já conheceu o mar, você já cruzou com águas vivas, que tem a capacidade de liberar toxinas, ou seja, substâncias tóxicas que irritam a pele. Então, isso também é bem comum, tá? Elas têm essa capacidade de liberar essa substância. Então, às vezes você tá lá nadando, quando você sai do mar, você sente ali, vê que tá vermelho e arde muito. Pode causar danos graves até à saúde, dependendo da quantidade de águas vivas que venha com a onda, né? E encontre e esbarre no seu corpo. É bem sério, mas elas são animais incríveis, né? E eu trouxe aqui para vocês, para fechar esse filo, uma foto verdadeira de uma bióloga que estava praticando mergulho, filmando aí para um programa de televisão e encontrou com essa água viva de mais ou menos 1,5 metro de comprimento. Imagina um misto de encantamento, né? E de medo de você encontrar um animal deste tamanho. É uma imagem verdadeira. Eu vou deixar para vocês no final dessa aula o link do site, né, da
onde eu tirei essa reportagem e lá tem um vídeo desta bióloga nadando por alguns minutos ao lado deste ser magnífico, né? É encantador. É realmente meu filo preferido. Muito bacana. Muito bem, o próximo filo, filo Platelmintes ou simplesmente Platelmintos. Esses caras, eles são distribuídos em 3 grupos. Como eu disse, o reino animal é um reino muito amplo. Eu não vou me fixar aqui grupo por grupo, né? Dentro do filo Platelmintes tem 3 grupos que a gente não vai se aprofundar, tá? Conhecidos como verme achatados, eles são amassadinhos, tá? Existem espécies terrestres, aquáticas, de vida livre, tá? Vivem livremente, e outras espécies que parasitam os seres humanos. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada também. E aí os exemplos, as planárias, os extossomos e as tênias. Planária é esse ser aqui, tá? É muito legal, existem vídeos na internet, se você tiver interesse. Ela se reproduz assexuadamente. Quando você corta um pedacinho dela, as 2 partes elas se transformam em novas planárias. É um animal muito interessante também. Os extossomos e as tênias são parasitas humanos, tá? A tênia, que é um parasita que fica longa, muito grande, um comprimento muito longo dentro do intestino humano. E os extossomos, causadores da extossomose, também doença muito famosa, especialmente em lugares que não tem saneamento básico. E aí eu trouxe para vocês uma fotinho do extossomo, ok? Próximo filo é o filo Nematoda ou nematódios. Esse também é bem conhecido, apresenta o corpo cilíndrico. Ao contrário do Platelmintos, que tem corpo achatado, estes seres, eles têm o corpo cilíndrico, arredondado, ó. Então foi por isso que a professora escolheu essa foto, que tá bem para ver que tem um corpinho arredondadinho. Vivem em água doce ou salgada, terra úmida ou parasitando também. E aí eu trouxe o mais famoso, que é o Ascaris lumbricoides, esse cara aqui, conhecido popularmente como lombriga. Toda criança em alguma fase da vida já teve uma lombriguinha, né, gente? Bem interessante a lombriga também, tá? É isso, pessoal. Esses foram os primeiros filos do reino animal. Eu dividi essa aula em 2 partes para não ficar muito extensa, muito cansativa. Na próxima aula nós vamos ver todos os outros filos, que são muito lindos também. Aqui na última tela eu trago para vocês, como eu disse, 2 dos sites em que eu usei para fazer essa apresentação. E esse primeiro aqui tem o vídeo, né, da bióloga que nadando ao lado da água viva gigante. Então, se você tiver um interesse, entra lá, é bem legal e bem bonito, ok? Façam as anotações necessárias, anotem dúvidas também. Um forte abraço e bons estudos!